Alô, concurseiro de plantão, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Ricardo Oliveira e hoje nós teremos mais uma dica de... Se a caneta é vermelha, você já sabe, é porque a dica é de direito penal. Direito penal. E você sabe o que é norma penal em branca? Se você não sabe o que é norma penal em branca, então assista esse vídeo até o final. Não saia daí, hein? Fala, concurseiro! Hoje nós veremos sobre norma penal em branca. E o nome já é bem intuitivo. Norma penal em branca é aquela norma que precisa de um complemento. É aquela norma que vai necessitar de uma complementação. Então aqui, norma penal em branca é aquela norma que precisa de um complemento. Antes mesmo de adentrarmos na matéria propriamente dita, eu preciso te dizer o seguinte: existe a norma primária e existe a norma secundária. O que seria a norma primária? Norma primária é aquela que é descrita no Código Penal, é aquela que é descrita do lado dos artigos. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal diz: matar alguém. Essa é a minha norma primária, matar alguém. E o que seria a norma secundária? A norma secundária seria a pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Essa é a norma secundária. E a norma penal em branca, ela justamente vai ser complementada de uma norma primária ou de uma norma secundária. Hoje nós veremos apenas sobre a norma primária, a complementação da norma primária. Num outro bloco nós veremos sobre a complementação da norma secundária, que é a pena propriamente dita. Vamos lá. A norma penal em branca, ela é dividida em norma penal homogênea e norma penal heterogênea. Norma penal homogênea e norma penal heterogênea. A norma penal homogênea, ela subdivide-se em duas: a nossa homovitelina e a nossa heterovitelina. Ela subdivide-se em duas. Então até aqui você já sabe que a norma penal em branca é aquela que precisa de uma complementação, né? Tá aí mastigando mingau? Tá mastigando, tá parecendo uma velha, tá parecendo a minha avó de 90 anos mastigando mingau. Ela precisa de uma complementação. E nós sabemos agora que ela subdivide-se em duas: na homogênea e na heterogênea. Nós já sabemos que a homogênea, ela também se subdivide em duas: na homovitelina e na heterovitelina. Eu não vou vir de cima para baixo, eu vou vir de baixo para cima. O que é a norma penal em branco heterogênea? É aquela que é completada, que completa o sentido através de uma norma, de uma fonte diferente do poder legislativo. Ela é complementada por outra fonte do poder legislativo. Como assim, professor? Não entendi, de uma outra fonte. Vamos lá. O poder legislativo, ele vai legislar sobre a matéria de direito penal, sendo que durante esse processo ficou vago. Então é necessário que venha uma norma penal em branca, é necessário que se tenha uma outra complementação. Essa complementação, ela não vem do poder legislativo. Essa complementação vai vir lá do Poder Executivo, através de uma portaria, através de um decreto. Por exemplo, o nosso artigo 28 da nossa Lei de Drogas, nosso artigo 28, ele fala sobre consumação de drogas. O nosso artigo 33 fala sobre vender drogas ilícitas. E o que seria droga ilícita? O que seria? O Código Penal, ele não fala o que é droga ilícita. Por isso que é uma norma penal em branco. Então o nosso artigo 28, ele é uma norma penal em branco heterogênea, porque o que vem explicar o que é droga ilícita é a nossa portaria da Anvisa. A portaria da Anvisa, ela explica quais são as drogas ilícitas. Por exemplo, essa caneta aqui, a minha caneta vermelha, que é a cara do direito penal, é uma droga ilícita? Claro que não, né? Por que não é? Porque ela não machuca ninguém? Não é, porque a portaria da Anvisa não a elencou durante o seu rol taxativo. Se tivesse escrito lá que a minha caneta vermelha é uma droga ilícita, você estaria vendo agora um flagrante delito. Eu com uma droga na minha mão. E não é. Por exemplo, a cerveja.
O cigarro, para muitos, é uma droga, mas é uma droga ilícita? Não é uma droga ilícita, porque não está elencada lá na nossa portaria da Anvisa, diferentemente das outras drogas que ali estão elencadas, que ali estão taxativa, ok? Então, se essa complementação vem de uma fonte diferente lá do processo legislativo, do poder legislativo, veio lá do poder executivo, como é a portaria da Anvisa, que é do poder executivo, você sabe que é uma norma penal em branco heterogênea. E o que é uma norma penal em branco homogênea? O que é? Antes de eu te explicar o que é uma norma penal em branco homogênea, se liga nessa dica que eu vou dar. Olha que essa parte aqui é muito importante. Vem aqui na descrição, vai aqui na descrição, que eu vou deixar para vocês 500 questões de direito constitucional comentada da banca CESP. 500 questões de direito comentadas. Então, para você que está estudando para algum concurso público que caia direito constitucional, que a grande maioria cai direito constitucional, vem aqui nesse link da descrição e tem acesso a esse material riquíssimo. E se você está estudando para a área militar, eu também vou deixar o link aqui na descrição para vocês terem acesso ao material completo de direito para a área de carreiras policiais. Então não perca essa oportunidade. Aproveitando o ensejo, compartilhe, comentem para fortalecer o nosso canal. Sem mais delongas, vamos lá. A nossa norma penal em branco homogênea é aquela que é complementada de uma mesma fonte. Ela não necessita de uma outra fonte do legislativo, assim como a heterogênea, que precisou lá do poder executivo. Não, o próprio poder legislativo vai explicar o que é aquilo. Aí nós temos a homovetelina e nós temos a heterovetelina. O que seria a homovetelina? É aquela que o próprio Código Penal explica o que é aquele fato que ficou vago. Por exemplo, nosso artigo 312 do Código Penal, ele vai falar sobre funcionário público. O nosso artigo 312 do Código Penal ele vai falar sobre funcionário público. E o que é funcionário público? Qual é o conceito de funcionário público? O funcionário público é aquele que tem um cargo comissionado? É aquele que é concursado? É aquele que assinou algum contrato com a administração pública? Então, porque ficou vago, ela precisou de uma complementação. Norma penal em branco homogênea, homovetelina, porque o próprio artigo 327 do Código Penal, ele explica o que é funcionário público. Vocês conseguiram entender? O artigo 312, ele fala sobre funcionário público. Só que o artigo 327, ele explica o que é funcionário público. Por isso que é uma norma penal em branco homogênea, homovetelina, porque o próprio Código Penal explica o que é funcionário público, diferentemente de heterovetelina, que precisa de um ramo diferente do Código Penal para poder explicar o que é aquilo. Ele precisa de uma lei diversa. Como assim, professor? Não entendi. Tá bom, vamos lá. O nosso artigo 237, ele fala sobre a questão do casamento, quando tem a nulidade absoluta, em casos de impedimento. E quais são esses casos de impedimento? Eu não sei, no Código Penal não explica. Se você procurar no Código Penal, você não vai achar, porque é uma norma penal em branco, homogênea, mas o quê? Heterovetelina, ele precisa de um outro ramo, que não está dentro do Código Penal. Esse outro ramo está aqui, ó, no Código Civil, no artigo 1521 do Código Civil. Ali ele vai falar quais são esses casos de impedimento. Então, gostaram dessa dica? Você que está comigo até o final, você que ficou até aqui, você gostou dessa dica? Se você gostou, eu peço para você se inscrever no canal, para estar fortalecendo esse canal. Eu te agradeço, muitíssimo obrigado por você estar aqui, muitíssimo obrigado por você ter deixado o seu like, estar compartilhando, estar fortalecendo, comentando aqui. E olha, PRO concursos, para que juntos possamos voar alto. Voe alto, querido concurseiro. Fui!